João capítulo 8, versículo 21, Jesus defende a sua missão e autoridade. De outra feita lhes falou, dizendo, eu vou retirar-me, e vós não me procurareis, mas perecereis no vosso pecado, para onde eu vou, não podeis ir. Então diziam os judeus, será ir a casa em pensando suicidar-se, porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso que vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Então lhes perguntaram, quem és tu? Respondeu-lhe Jesus, que é que desde o princípio vos tenho dito, muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar, porém aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém não atinaram que lhes falava do Pai. Lhes fala do Pai. Disse depois Jesus, quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo pelo Pai que me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque faço sempre o que lhe agrada. Dito essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo as coisas que vi junto do meu Pai, vós, porém, fazeis o que viste do vosso Pai. Então eles responderam, nosso Pai é Abraão, disse-lhe Jesus. Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vós tenho dito falar a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão? Vós fazeis as obras do Pai, de vosso Pai. Disseram-lhe eles, não somos bastardos, temos um Pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente haveria de me amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de modo próprio, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendes a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir as minhas palavras? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais afirmou a verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Mas, porque digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por qual razão me credes? Não credes. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam depois os judeus, lhes disseram, porventura não temos razão em dizer que é samaritano e tem demônio? Replicou-lhe Jesus, eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai e vós me desonrai. Eu não procuro a minha própria glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tem demônio. Abraão morreu e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar as minhas palavras, não verá a morte eterna? És maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, também os profetas que morreram? Quem, pois, te faz ser? Respondeu-lhe Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem glorifica a meu Pai, o qual vós dizeis que é a vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu porém conheço. Se eu disser que não conheço, serei como vós mentirosos, mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão alegrou-se por ver o meu dia, e viu e regozijou-se. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou-se e saiu do templo. Então, o que acontece aqui, senhoras e senhores? A gente está vendo aqui uma cena clássica de Jesus, mais uma vez dentro do templo, se passando por Deus, se colocando acima de qualquer autoridade, de qualquer crença, de qualquer tradição dos judeus. Porque ele disse para os judeus assim, né, defendendo a missão e a autoridade dele, né? Eu vou sair de perto de vocês aqui, eu vou me retirar, vocês vão me procurar, mas vocês não vão me achar, né? Porque eu estou indo para o lugar onde vocês não podem ir, e eu sou lá de cima, vocês são aqui de baixo. Quando ele diz que é lá de cima, ele está dizendo que é do céu, ou seja, eu habito no lugar onde os deuses estão, eu sou um Deus, por isso eu perdoo pecados aqui no templo, né? E vocês não podem ir para lá, por isso vocês vão perecer no pecado de vocês, certo? Aí ele vai dizer para os discípulos, para os judeus o seguinte,
né? Vocês vão morrer no pecado de vocês, por quê? Porque vocês não creem que eu sou o quê? Eu sou lá de cima, né? Eu sou o próprio Deus, eu posso perdoar pecados. Então ele está dizendo para os discípulos, para os judeus no tempo de Jerusalém, né? Vocês vão morrer no pecado de vocês, por quê? Porque eu estou saindo, eu estou indo embora, vocês não pediram perdão dos pecados de vocês, eu estou indo para um lugar onde vocês não podem ir, porque eu não sou desse mundo, ou seja, eu não sou do mundo de vocês, eu sou do céu, eu sou Deus, eu estou indo para lá, e vocês não pediram perdão dos seus pecados, e vocês vão perecer no pecado de vocês, certo? Por quê? Porque vocês também não creem que eu sou do quê? De lá de cima, do céu, que eu posso perdoar pecados, que eu sou Deus, certo? Aí o texto vai dizer que os discípulos, os judeus de novo perguntam para ele quem que era ele, ele diz que eu sou aquele que eu disse desde o princípio que eu sou, né? Que eu vim lá de cima, que eu sou Deus, né? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e julgar a eles. Ele está dizendo que ele veio para julgar os judeus, né? Porque tudo que ele sabe sobre os judeus, ele ouviu do pai dele, né? Aí ele vai dizer que ele vai dizer assim, quando eu me levantar aqui, vocês vão ver que o Filho do Homem está se levantando, né? Então vocês vão saber que eu sou, ou seja, que eu sou dos céus, né? Que eu sou Deus, né? Que eu posso perdoar pecados, né? E que eu não falo por mim mesmo, eu falo pelo Pai que me ensinou, né? Aquele que me enviou, que está comigo, que nunca me deixou só, porque eu sempre faço aquilo que agrada a ele, né? Aí ele vai dizer que muitos dos discípulos creram nele, né? Aí ele vai dizer, dos judeus creram nele, né? Aí ele vai dizer que ele disse para os judeus assim, né? Se vocês crerem em mim e permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, se vocês acreditarem que eu vim do céu, que eu sou do alto, que eu sou Deus, que eu posso perdoar pecados, vocês vão crer na minha palavra, vocês vão ser meus discípulos. E se vocês crerem na minha palavra, o que vai acontecer? Vocês vão conhecer a verdade vos libertará. Então, os judeus olham para ele e falam assim, como assim só a verdade nos libertará? Nós somos descendência de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém, né? Aí ele vai dizer, vocês são escravos do pecado de vocês, porque todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então ele está dizendo assim, eu vou me retirar, eu não perdoei o pecado de vocês, porque vocês não pediram perdão dos seus pecados, então vocês vão continuar morrendo no pecado de vocês, né? Mas se vocês ouvirem a minha palavra, né, vocês vão acreditar que eu posso perdoar pecado, então vocês vão conhecer a verdade, saber que eu posso perdoar pecado, que essa é a verdade que ele dizia que fazia. Então vocês vão ser perdoados dos pecados, não vão morrer no pecado de vocês, e vocês vão ser libertos, né? Aí ele vai continuar dizendo assim, né? Eu sei que vocês são descendência de Abraão, certo? E contudo vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Aí ele vai dizer, muitas coisas eu falo das coisas que vi junto do meu pai, porém fazeis o que viste junto do vosso pai, né? Então lhe responderam, nosso pai é Abraão, disse Jesus, sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão, porque agora procurais me matar-me, porque tenho falado a verdade que eu ouvi de Deus, e assim não procedeu Abraão. Então ele está falando assim, se vocês são filhos de Abraão, então façam as obras de Abraão. Eu estou fazendo as obras do meu pai, porque eu sou filho de Deus, estou vindo aqui perdoar os pecados, ou seja, sou o próprio Deus, estou perdoando pecados, etc e tal, sou o maior no templo, que é a autoridade máxima. Então, se vocês são filhos de Abraão, façam a vontade de Abraão, e a vontade de Abraão é matar os profetas. Eu sei que vocês daqui a pouco vão procurar me matar, né? Porque vocês não compreendem a minha linguagem, porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Então ele vai continuar dizendo, né? Vocês são filhos do diabo, né? Vocês são do diabo. Ele vai dizer que Abraão é o próprio diabo, que Abraão é o pai da mentira, né? E que eles, portanto, são filhos da mentira, né? Porque Abraão é o próprio diabo e nunca falou nenhuma verdade, né? Aí ele vai dizer, eu digo a verdade e vocês não creem em mim. Aí ele vai dizer para eles, quem dentro de vocês consegue me convencer de pecado? Ele diz assim, o pai de vocês é mentiroso, o pai de vocês é o próprio diabo, que sempre matou os profetas e homicida desde o princípio. Então vocês sendo filho deles, eu sei que vocês vão querer me matar aqui, mas eu quero ver vocês me convencerem que eu tenho pecado, porque Jesus colocava acima de todo mundo, né? Todas as pessoas tinham pecado, menos eles, né? Menos ele, Jesus, né? Ele podia, inclusive, perdoar pecados, né? Então ele vai dizer assim, quem ouve a palavra de Deus, quem é de Deus ouve a palavra de Deus e por isso não me dás ouvidos, porque não sou de Deus. Ele diz que os judeus não são de Deus, que eles são do diabo, né? Aí ele vai dizer assim, os judeus vão dizer assim, com certeza agora nós temos certeza que você é um samaritano e tem demônio, né? Porque você está falando muita bobagem aí, né? Aí ele vai dizer que não tem, que ele pelo contrário honra o pai dele, mas os judeus estão querendo matar ele, né? Desonrando ele, né? Aí ele vai dizer, em verdade vos digo, quem guardar a minha palavra não verá a morte eternamente, né? Aí então os judeus olham para ele e falam para ele assim, como assim quem guardar a sua palavra não morrerá eternamente, né? Morrer eternamente que é morte no sentido natural, né? Ele vai dizer,
Você, por acaso, é maior do que Abraão, nosso pai? Certo? Você, por acaso, é maior do que os profetas? Porque todos eles morreram. E como assim você diz que quem acreditar na sua palavra, seguir a sua palavra, não provará da morte eternamente, no sentido que vai viver para sempre, né? Quem te fez ser assim tão grande, né? Quem te fez ser maior do que Abraão, nosso pai, quem a gente considera o próprio Deus, né? Aí Jesus vai pegar e vai falar com eles assim, né? O maior que o nosso pai Abraão, que morreu também, os profetas que morreram, respondeu-lhe Jesus: se eu glorificasse a mim mesmo, a minha glória não era nada. Quem glorifica o meu Pai, a qual vós dizeis que é vosso Deus, né? Entretanto, vos tenho conhecido, porém eu conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós mentirosos, mas eu conheço igual a palavra dele. Ele está dizendo assim, vocês dizem que conhecem o pai Abraão de vocês estão mentindo porque vocês não conhecem ele. Eu digo que conheço o meu pai, o meu Deus, porque eu vi e eu conheci, né? Eu estou falando a verdade, né? Então, ele vai dizer assim, até o próprio pai Abraão de vocês se alegrou com esse dia, né? Ou seja, esse dia que está acontecendo agora, né? Eu governando aqui, né? Ele até se regozijou, né? Ele vai continuar dizendo assim, né? Em verdade, isso Jesus dizendo, né? Eu vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Em verdade, vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí o texto vai dizer que então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então Jesus dentro do templo de Jerusalém, ele estava se colocando acima do próprio Deus, né? Colocando como se ele fosse melhor do que o próprio Deus, que pudesse inclusive perdoar pecados. Por isso que ele expulsou os campistas de lá que vendiam pombinhos, né, para sacrifício dos perdão, para sacrifício, vendiam pombinhos, né, para as pessoas comprarem para sacrifício, para perdão de pecados. Por quê? Porque agora ele mandou eles, expulsou ele de lá, porque agora ele está perdoando pecado ali como se fosse o próprio Deus, não tem necessidade de vender mais pombinhos ali, né? Então, ou seja, ele vai dizer para os judeus que ele é maior do que Abraão, né? Que é o pai dos judeus ali, que inclusive é o próprio Deus para os judeus ali, né? Encarnado. Então ele vai dizer que ele é maior do que Abraão, senhoras e senhores. Olha as ideias dele, né? Que antes de Abraão existir, ele já era. Ou seja, antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, ele fala isso duas vezes. O que ele quer dizer? Antes de Abraão existir, eu já era do alto, eu já era dos céus, eu já era Deus, eu já poderia perdoar pecado, eu sou maior do que Abraão em todos os sentidos. Então ele entra dentro do templo para perverter todas as leis, a ordem, né, e a tradição do povo judeu, né? Então se colocar como Deus, como o próprio Deus, a encarnação do próprio Deus lá, fazendo com que as pessoas se humilhassem, adorassem a ele, porque ele chama a descendência de Abraão justamente de quê? Né? Da descendência de Satanás, né? Da descendência do pai da mentira, do diabo, né? Justamente por quê? Porque no jardim do Éden lá, Deus colocou inimizade entre Jesus, que é a descendência da mulher, né, que é Eva, que é os profetas e algumas outras pessoas, entre o povo de Jerusalém, que é a descendência da serpente, né, os escribas e fariseus e as autoridades, né. Então por isso ele procurava briga o tempo todo, né. Então ele se colocava como Deus, né, acima do Deus das pessoas que viviam naquele lugar ali, né, inclusive exigindo que elas pedissem perdão do pecado para ele, né. Dizia que honrava o pai dele, né, que as pessoas tinham que amar ele, porque senão elas não eram de Deus, né, porque só se a pessoa só era de Deus se amasse ele, né? Ou seja, se colocava melhor do que todo mundo, por isso foi perseguido, por isso foi morto, por isso foi considerado um terrorista, né? E por isso que Roma teve que destruir o templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, porque tinha problemas com profetas, do mesmo jeito que tinha com Jesus ali, né? Pessoas que se achavam o próprio Deus, queriam invadir o templo lá, expulsar as autoridades lá e exercer sua própria liderança, sua lei, sua doutrina, né? Então, é isso, senhoras e senhores. Jesus não era um bom exemplo a ser seguido.